Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Hoje estamos de volta para mais uma das nossas leituras e trazemos para hoje o livro Ceifa de Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição que escolhi para hoje está lá no capítulo 48, Imunização Espiritual. A epígrafe é a seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, isto está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Emmanuel começa seus comentários da seguinte forma: Temos efetivamente duas classes de adversários: aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósitos de esforços, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nessa lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os nossos inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Imunização espiritual. Bastante esclarecedora essa lição. Emmanuel nos coloca dois posicionamentos completamente diferentes relacionado à nossa convivência com as pessoas, relacionada com aquelas pessoas que nós colocamos como nossos inimigos. São dois tipos que ele coloca aqui pra gente, mas que no final o tratamento precisa ser idêntico a ambas as pessoas. Seja porque ela é o resultado, essa inimizade, é o resultado de alguma coisa que nos acompanha de outras vidas, que essa inimizade ou essa antipatia que nós temos por algumas pessoas que são consequências dessas nossas existências anteriores e que precisamos hoje, nessa vida, tentar aproximar da melhor forma possível, sem criarmos mais problemas para nós mesmos. E além disso, nós precisamos entender aquelas outras pessoas que nós provocamos a própria animosidade com os nossos atos, com o nosso orgulho, com a nossa intolerância, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, e que essas pessoas muitas vezes não são nada, não são nossos inimigos. Elas se tornam inimigos das nossas atitudes, do nosso orgulho. Então nós precisamos entender e precisamos começar a agir para não provocarmos mais inimizade. Como fazer isso? Qual é o melhor caminho que nós podemos tratar? A doutrina espírita vai nos ensinar uma forma de nós respeitarmos todas as pessoas.
independentes daquilo que ocorreu em outras vidas, independente da origem da animosidade, independente desse momento que nós nos encontramos, nós precisamos agir com mais paz no coração, com mais amor, com mais tranquilidade, com mais respeito ao que os outros fazem. Precisamos aprender de uma vez por todas que nós não estamos sozinhos no mundo. Precisamos entender de uma vez por todas que os nossos atos têm consequências. E muitas vezes consequências muito graves. E que nós precisamos entender isso. Toda a lista que Emmanuel nos coloca de forma de um prejuízo que nós captamos para nós mesmos, mas que também provocamos no outro. Precisamos parar, refletir. Sabemos que muitos de nós não têm esse problema, mas a grande maioria ainda tem. A grande maioria ainda precisa abrir mão do orgulho, deixar de ser um pouco mais eu para ser um pouco mais de nós. Porque precisamos entender que a humanidade precisa do nosso amor, do nosso sentimento de paz. E esse sentimento só se fará presente à luz do Evangelho de Jesus. Jesus nos ensina isso. Amai ao próximo como a si mesmo, assim como devemos amar aos nossos inimigos. Que assim seja, graças a Deus.